Olá, sou o professor Flávio Tambellini. Vamos resolver alguns exercícios da lista 3, de cálculo vetorial. Exercício 7. Seja a seguinte função: fxyz é igual a 2x ao cubo menos y ao quadrado vz mais 3y ao quadrado. Letra A. Determine o gradiente da função. B. Calcule o laplaciano da função. Então, aqui do lado direito da parte superior está o gradiente da função, que é um vetor. E embaixo aqui o laplaciano, ok? Que é a segunda derivada da função, ok? Letra A. Determine o gradiente da função. Então, o que nós temos que fazer? Derivar a função em relação a x, a y e a z. Para substituir tudo aqui nessa forma. Então, ó, derivada de f em relação a x vai ficar 6x ao quadrado. Aqui não tem x e aqui não tem x. Quando a derivada é em relação a x, tudo que não é x é constante. Quando a derivada é em relação a y, tudo que não é y é constante. E quando é a derivada em relação a z, tudo que não é z é constante. Então, ó, derivada de f em relação a y, aqui dá 0, aqui vai dar menos 2y vezes z, e aqui vai dar mais 6y. Derivada de f em relação a z, aqui dá 0, aqui dá menos y ao quadrado, e aqui vai dar 0. Então, ó, substituindo esses valores, o gradiente da função f é 6x ao quadrado i mais menos 2yz mais 6y, j, menos y ao quadrado k. Então, esse é o vetor, ok? B. Determine o laplaciano da função. Bom, nós temos a função, temos as derivadas calculadas no item anterior, então vamos calcular a segunda derivada. A segunda derivada de f em relação a x vai dar 12x. A segunda derivada de f em relação a y vai dar menos 2z mais 6. A segunda derivada de f em relação a z dá 0. Então, o laplaciano vai ficar 12x menos 2z mais 6, tá? Isso aqui é um escalar, ok? Exercício 9, né? Dado o seguinte vetor A, então aqui o vetor A, yz na direção I, mais 3xz na direção J, mais z na direção K. Letra A, determine o divergente do vetor A, e B, calcule o rotacional do vetor A. Bom, divergente é dado por essa forma, tá? O divergente de um vetor é um escalar, e o rotacional, que é o determinante dessa matriz 3×3, é um vetor, ok? Então, na primeira linha a gente coloca os vetores unitários, na segunda linha o operador nabla, e na terceira linha o vetor, ok? As componentes do vetor, ok? Então, ó, letra A, determine o divergente do vetor. Bom, aqui está o vetor, então a gente tem que fazer o quê? Derivar AX em relação a x, mais a derivada de AY em relação a y, mais a derivada de AZ em relação a z. Então, a derivada de AX. Quem que é o AX? É o YZ. Então, a derivada de AX em relação a x dá 0. Quem é o AY? É o 3xz. Derivada de AY em relação a y vai dar 0. Quem que é o AZ? É o z. Derivada de AZ em relação a z dá 1. Tá? Então, nesse caso, o divergente de A é igual a 1. Letra B, calcule o rotacional do vetor A. Então, temos aqui o vetor, novamente, tá? O determinante aqui, né? A matriz para calcular o determinante. Aqui já está o resultado pronto, ok? Tá? Na direção I nós temos as derivadas que não são na direção I, assim, eu quero dizer o seguinte, na direção I, a derivada de AZ em relação a Y menos a derivada de AY em relação a Z. Tá? E no J, derivada de AX em relação a Z, menos derivada de AZ em relação a X. E no K, derivada de AY em relação a X, menos derivada de AX em relação a Y. Ok? Aqui está o vetor A, o AX é o YZ, o AY é o 3xz e o AZ é o Z. dAx em relação a Y é Z. dAx em relação a z é y. dy em relação a x é 3y. dy em relação a z, 3x.
Agora o AZ. DAZ em relação a x é 0, DAZ em relação a y é 0. Então, substituindo esses valores, aqui está o resultado rotacional, tá? DAZ é 0, DAZ em relação a y é 0, menos DAY em relação a z é 3x, não fica 0 menos 3x, tá? DAX em relação a z é y, tá aqui. DAZ em relação a x é 0, fica y menos 0. Depois, DAY em relação a x é 3z. DAX em relação a y é z, fica menos z. Então, 0 menos 3x vai dar menos 3xi, mais yj mais 2zk. Tá? Então, esse é o resultado do item B aqui do rotacional, ok? Muito bem. Agora, o exemplo 5 da apostila de cálculo vetorial. Tá? Esse exercício está sendo feito novamente, porque na aula tinha um errinho. Tá? Então, eu vou consertar, esse erro já foi consertado, na apostila está tudo certo, ok? Bom, então nós temos aqui, seja a seguinte função escalar, f de xy igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado, lembrando agora que são só duas variáveis, x e y, tá? Letra A, calcule o gradiente dessa função. B, determine as curvas de nível para f igual a 4 e f igual a 9 e faça os gráficos, ok? Das duas funções conjuntamente. C, para a curva f igual a 4, determine o gradiente para x igual a 0, meio, 1, 1,5 e 2. Então, vamos lá. Letra A, calcule o gradiente dessa função. O gradiente da função é dado dessa forma aqui. Tá? O gradiente de f é a derivada de f em relação a x na direção y, mais a derivada de f em relação a y na direção j. Tá? O f de x ao quadrado mais 2y ao quadrado, derivada de f em relação a x, 2x. Derivada de f em relação a y, 4y. Tá? Então, substituindo esses valores aqui na forma, então o gradiente de f é 2x na direção y, mais 4y na direção j. Ok? B. Determine as curvas de níveis para f igual a 4 e f igual a 9. Faça os gráficos das duas funções conjuntamente. Bom, para f igual a 4, que a função é x ao quadrado mais 2y ao quadrado, no lugar do fx, a gente coloca 4. Então, 4 é igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. E a gente isola o y, né? Coloca o y em função de x, para a gente poder fazer o gráfico. Então, o y vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Tá aí. A curva de nível para f igual a 9 é dada por, então, mesma coisa. No lugar do f, coloco 9. 9 é igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 2. Ok? O gráfico foi feito no Excel. Tá? A curva azul é a curva y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. E a vermelha é a função y igual a mais ou menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 2. Ok? Então tá aí. Letra C. Para a curva com f igual a 4, determine os gradientes para x igual a 0, meio, 1, 1,5 e 2. Então, ó, a função é essa aqui. Y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. E o gradiente da função, ΔF, é igual a 2xi mais 4yj. Então, ó, muita atenção agora, tá? Então, ó, o que a gente tem que pegar? Para x igual a 0, o y vale 1,414 ou menos 1,414. Para meio, 1,369 ou menos 1,369. Para 1, 1,225 ou menos 1,225. Para 1,5, 0,935 ou menos 0,935. E quando o x vale 2, o y vale 0. Então, esses são os valores que foram obtidos dessa função aqui em verde, que está aqui em verde, ok? Para a gente obter os valores dos gradientes nos pontos, tá? Nós temos que pegar esses valores de x, y da função e jogar na forma do gradiente. Então, vai ficar 2 vezes 0 é 0, está aqui no x do gradiente. 4 vezes 1,414,
656. Então, para o ponto, presta atenção, para o ponto x 1,414, nesse ponto, o gradiente vale 0i mais 5,656j. Tá? O próximo ponto, vamos pegar o ponto meio, o x meio e o y 1,369. Qual é o valor do gradiente nesse ponto? Então, substitui o meio aqui, 2 vezes meio dá 1, e 4 vezes 1,369 dá 5,476. Então, no ponto x igual a meio e y igual a 1,369, o gradiente da função é igual a 1i mais 5,476j. Tá? Espero que tenha ficado claro. Então, nós temos os pontos do primeiro quadrante, o gradiente do primeiro quadrante, no quarto quadrante e o gradiente, tá? O que é importante entender? Que os gradientes são normais, perpendiculares às curvas da função, conforme a figura a seguir, tá? Então, tá aqui a curva. Então, essas setas aqui são os vetores, os gradientes da função para esses pontos todos, tá? Foi feito só para a parte do x positivo. Esses mesmos gradientes existem do lado aqui negativo, tá? De forma simétrica, ok? Então, eles já estão na forma proporcional, tá? Já está tudo certinho. Então, esse é o gráfico da curva com os gradientes, ok? Muito bem.